Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar, Enem, seja o que for que caia o conteúdo de História na sua prova. O e-mail historiacom1@outlook.com, Facebook Istuçá, onde eu posto exercícios, dicas todos os dias, e o celular para mensagem, o 3291650267. Como você pode olhar nessa aula, o conteúdo dessa aula é na playlist Pulo do Gato, que depois eu vou explicar para vocês. E a aula é sobre unificação alemã, parte 2 e fim, pronto, acabou. Unificação alemã. Como nós observamos, a unificação alemã ela se dá principalmente através do desenvolvimento econômico e social também da região da Prússia. Mas só que essa unificação alemã ela acontece através de etapas, né? Lá em 1850, 48, por aí, tenta-se uma unificação, só que não dá certo. O Império Austríaco, Austro-Húngaro, naquele momento, comandado pela dinastia Habsburgo, lembrando, aqui nós vamos explicar que, nesse momento, a Áustria-Hungria é um império dual, uma monarquia dual, impede essa unificação alemã. Isso vai acontecer só a partir de 1866 e 70, né? Quando você tem principalmente as grandes vitórias contra a Áustria e contra a Guerra Franco-Prussiana. Então, o que nós temos que observar aqui nesse momento? No primeiro momento, ela vai atingir a Dinamarca, que tem territórios que estão ali relacionados com a cultura germânica, vai influir naquele momento esse sentimento nacionalista, e principalmente após a morte do rei dinamarquês Cristiano IX, vai formar-se uma aliança através da Prússia e da Áustria, mas com o objetivo de que essa aliança depois de quê? De atingir a Áustria. Por quê? Nós vamos ver aqui na frente, beleza? Mas primeiramente, vamos ver essa vitória contra a Áustria. Em 1848, pessoal, nós temos várias revoluções acontecendo na Europa Central. Principalmente, pessoal, através da revolução, um dos movimentos que acontece dentro da França. E dentro desse 1848, nós temos revoluções que vão atingir tanto a Áustria como a Hungria. A Áustria, pessoal, tinha grande contingente também de povos germânicos. Mas, primeiramente, a Áustria, pessoal, vai aderir uma Constituição, e nessa Constituição tem casos como o sistema eleitoral liberal, as obrigações feudais que ainda se persuavam ali naquele momento serão excluídas, e ainda mais, a Áustria, dentro dessa Constituição, ela excluiria a Hungria. E nesse momento, em Viena, desses processos revolucionários, desses trabalhadores, a Hungria também vai aderir a partir de 1849, através de Luís Kossuth, à República Húngara. Ou seja, pessoal, o que isso quer dizer? Que nesse momento você tem dois estados sendo formados, a Áustria e a Hungria, podemos dizer assim. O problema era que a dinastia Habsburgo, ela via nesse momento um grande controle. Ela ia tentar impedir esses dois movimentos. E nesse momento, os Habsburgos propõem a formação de uma monarquia dual, mas com cada um com sua autonomia, com seus ministérios e tudo mais. Sendo que o imperador Habsburgo seria tanto chefe austríaco como húngaro. Né, pessoal? Mas cada um com sua autonomia. Por isso a Alemanha vai declarar a guerra à Áustria. Tranquilo, pessoal? Mas o imperador Habsburgo. Continuando. A Revolução Alemã de 48 e 50. Nós temos que observar o seguinte aqui primeiramente. Dentro desse contexto de revoluções que estão acontecendo na Europa, vai se formar dentro da parte germânica, também esse processo de unificação. Esse processo que levava essa unificação nacional. Vai ser declarada uma Assembleia de Frankfurt,
aonde os delegados, né, desse chamado Congresso Germânico, essa Confederação Germânica, que tinha, além da Áustria, mais 38 países germânicos, mais a Áustria, eles vão querer o quê? Dentro desse processo, uma ideia de unificação. Essa Confederação Germânica, pessoal, ela persiste desde 1815, aonde você tem essa ligação da Áustria com esses reinos germânicos. Tranquilo, pessoal? O problema é que, dentro da Assembleia de Frankfurt, com a ideia de você levar a unificação alemã, eles queriam, estavam ali sendo discutido dentro da Assembleia por esses delegados, se a Áustria iria ficar ou não. E é decidido o quê? Que a Áustria não vai ficar dentro dessa unificação alemã. O que vai ficar da Áustria só seria quem? As províncias alemãs. Voltando aqui, pessoal, só eu esqueci de falar um negócio aqui. Desculpa, é muita coisa, né, galera? Dentro dessa conferência, dessa Assembleia de Frankfurt, era decidido essa ideia da unificação alemã. Por quê? Desde 1815, nós temos essa Confederação Germânica mais a Áustria formavam esse pedaço, né, com ideais germânicos e tudo mais. O que vai levar nesse momento? Essa Assembleia de Frankfurt vai levar a ideia dessa unificação. Só que dentro dessa Assembleia, composta desses delegados, de tanto dos 38 reinos germânicos mais da Áustria, se a Áustria iria ficar ou não. E mais ainda, quem seria o rei? Dentro desse contexto se resolve o quê? Que a Áustria sai fora e o que acontece? Acontece que dentro da Áustria o que seria unificado seriam só as chamadas províncias alemãs, as regiões de influências germânicas. Só, pessoal, vou pausar aqui só para o pessoal, o caminhão passar. Continuando, pessoal, nós estamos aqui no raciocínio, o caminhão passou aqui, então ele ficou barulhando e tirou a concentração. Então, dentro dessa Assembleia de Frankfurt, foi discutido esses ideais de se a Áustria continua, se iria fazer parte dessa unificação ou não, ou ele sairia. E quem seria o rei? Depois das discussões, chegaram os delegados a uma condição que a Áustria não ficaria e quem seria agregado dentro dessa unificação seriam os reinos germânicos que pertenciam dentro da Áustria. E nesse caso, pessoal, nós observamos que a dinastia Habsburgo, né, a Áustria, não vai aceitar esse intuito e vai minar esse processo de unificação. Esse primeiro processo de unificação contra a Áustria. Tranquilo, pessoal? Aí nós entramos no contexto do conflito com a Dinamarca, que nós observamos, onde a Alemanha, a Prússia naquele momento, requer 2 ducados importantes que têm a cultura germânica para a unificação alemã, e nesse caso a Prússia, vendo que, tendo a aliança da Áustria, ela poderia vencer a Dinamarca e depois levar ao seu objetivo afinco, que seria o quê? Uma declaração de guerra contra a Áustria. Tranquilo, pessoal? E isso é que foi acontecido, né? O que aconteceu foi a saída desse conflito com a Dinamarca para essa declaração de guerra. Por quê? Os despojos da guerra, ao final do conflito com a Dinamarca, não foram divididos com os austríacos. E nesse caso, a Prússia tinha ainda alguns benefícios. Por quê? Ela conseguiu a neutralidade da França, de Napoleão III, e ainda mais, ganhou uma aliada, a Itália.
A Itália queria a região da Veneza, como nós já observamos no processo de unificação italiana, ela vai se aliar à Prússia nesse momento de que pegar regiões germânicas e, consequentemente, a Itália pegar a região de Veneza para completar o seu processo de unificação. E, nesse momento, em 1866, acontece o conflito, a Guerra das 7 Semanas, que é nesse caso, e o que acontece? Chega-se ao fim do conflito. A Áustria sai perdedora. A Prússia consegue anexar seus territórios e, ainda mais, aquela concessão da aliança entre Itália e Prússia é passada para a Itália, no caso de Veneza. E nesse momento acontece a dissolução da Conferência Germânica. Lembrando que essa Conferência Germânica, Confederação Germânica, ela acontece desde 1815, que é a aliança, né, nesse caso, de 38 reinos germânicos, mais a Áustria, nessa conferência, nessa confederação. Então, quando a Áustria é derrotada, essa confederação ela acaba. E nesse caso, pessoal, a Prússia conseguindo anexar os territórios que ela queria ao norte, nas regiões onde a Dinamarca tinha influência, e também nas regiões germânicas dentro da Áustria, ela vai criar o quê? A Confederação Germânica do Norte, em 1867. Ou seja, o norte da Alemanha já está sob domínio do Reino da Prússia, né? Nesse caso, imbuídas aí por Guilherme I, mas principalmente por Otto Bismarck. Tranquilo, pessoal? Aí faltava quem? O Sul. E esse Sul estava sob influência da França. E é nesse momento que nós vemos a guerra contra a França, ou também chamada de Guerra Franco-Prussiana. Tranquilo, pessoal? O que nós temos que observar nesse contexto em relação à França? A ameaça da unificação alemã, da unificação formando uma Alemanha, prejudicaria principalmente a hegemonia da França dentro da Europa. Então era uma preocupação que a França tinha. Se essa unificação acontece, iria prejudicar essa hegemonia francesa dentro da Europa. E principalmente, a França nesse momento vai fazer com que a Alemanha, a Prússia, com Bismarck e Guilherme I, não atente contra as regiões germânicas ao sul sob influência francesa. Por quê? Se tivesse esse alinhamento com o norte e com o sul, prejudicaria e muito a hegemonia francesa. Outra coisa que tinha um problema a França. Ela mandou expedições ao México. E essas expedições custaram, e muito, e foram decisivas para deficitar o precário exército francês. Tranquilo, pessoal? E o que acontece? França e Estados Germânicos do Sul não alinham-se. Então, o intuito era que a França impedisse que os Estados Germânicos ao Sul se alinhassem à Alemanha, à Confederação Germânica do Norte. Então nós vemos um problema. O problema da França. Por quê? Logo desses problemas do mau armamento francês, e ainda mais o perigo dessa unificação alemã, ela ainda tinha pretensões contra a Bélgica. E a Bélgica, pessoal, era território influenciado pela Inglaterra. E quando a Inglaterra consegue descobrir essas pretensões francesas, ela já fica alarmada. Então a França tinha esse problema com a Inglaterra. E ainda mais, a França que apoiou a Itália vai levar a Itália contra ela. Por quê? A França, por causa da grande influência católica, através da unificação italiana, porque ao final dessa unificação italiana vai sobrar somente os estados pontífios, os estados ali que são supervisionados, administrados, fiscalizados pelo Papa. Você vai observar que o quê? Que a França sai dessa ajuda da Itália e se vira contra
a própria Itália, onde que a própria França envia soldados contra a tomada de Roma por parte dos italianos, nessa continuação desse processo italiano de unificação. Então, você tem problemas. A Inglaterra, a França com o perigo da Inglaterra, a Itália, porque a França se opõe à Itália por causa da tomada de Roma, então já tem um outro inimigo que é a Itália, e ainda mais, mal armada. Lembrando que a expedição do México leva um déficit muito grande ao exército francês. Fica precário. E naquele momento, a Prússia tinha um grande exército formado, forte, com seus canhões Krupp, e ainda mais Otto Bismarck na frente. Isso começa a esquentar os ânimos. Por quê? A partir de 1870, fica vago o trono espanhol. E dentro dessa sucessão ao trono espanhol, entra um parente do rei da Prússia, de Guilherme I. Então, a França já fica meio ressabida. Napoleão III, que era nesse caso o comandante francês nesse momento, frente do território francês, ele não aceita de qualquer forma que as pretensões da sucessão espanhola fiquem na mão dos germânicos. Então, nesse momento, Napoleão III quer de qualquer forma que a Germânia, a Prússia, não tenha, tire de seus olares a pretensão ao trono espanhol. E Bismarck, pessoal, muito inteligente, vendo que a guerra contra a França animaria o nacionalismo dos estados germânicos ao sul. Lembrando que em 71, que nós temos a Confederação a Confederação Germânica em 67, pessoal. Ou seja, ao norte, a Alemanha já está unificada. Ela conseguiu as vitórias contra a Dinamarca e contra a Áustria. Agora falta o sul. Então, uma guerra contra a França animaria essas pretensões nacionalistas germânicas ao sul, porque de grande influência francesa. E o que acontece? Desculpa, ao estopim. O telegrama passado para a França por Guilherme I. Bismarck pega esse telegrama e modifica esse telegrama, modificando o telegrama a ser uma carta que seja insultosa ao povo francês. E quando isso é publicado nos jornais alemães, naquele momento ao norte da Confederação Germânica do Norte, você observa o quê? Que a França fica sabendo disso e os ministros apelam para quê? Para a declaração de guerra. E é nesse caso que começa o contexto da Guerra Franco-Prussiana. Napoleão III se desenvolve a guerra, Napoleão III é preso, e nesse contexto, Napoleão III sendo preso, em Paris já começa o quê? A derrubada do Império Francês. Napoleão III está fora, os republicanos agora geram um governo provisório, formando-se uma república e também uma tentativa de se salvar do poderio exército alemão. Só que isso não dá certo. Em 1871 chega o armistício. Há o Tratado de Frankfurt, né? E dentro desse Tratado de Frankfurt você tem a adesão ao território alemão, a Alsácia e a Lorena. São dois territórios importantes para os franceses que mais na frente iria levantar os tais dos revanchismo, né? A ideia que vai influir o quê? A ideia de revanchismo, a ideia de nós estamos com dor de cotovelo e vamos querer isso de qualquer jeito mais na frente. Nada mais nada menos. Primeira Guerra, você vai ter essa ideia do revanchismo francês. Então aqui, pessoal, se completa esse ciclo de unificação alemã. Lembrando que essa unificação se dá principalmente pelo desenvolvimento.
essa expansão econômica e social, essa tentativa de expansão para outras áreas, libera nesse momento a ideia de unificar esses estados, unificar num país só. Então, nós observamos um contexto contra a Dinamarca, depois contra a Áustria e depois contra a França. Tranquilo, pessoal? Espero que tenha gostado. Se inscreva no nosso canal Istisatra. Beleza, pessoal? Se inscrevendo no nosso canal. Você andando lá em playlists, você tem todos esses benefícios aqui para vocês. Você está assistindo essa aula aqui na playlist Pulo do Gato, que são temas importantes. E ainda mais, você tem ainda essas 3 playlists de História Geral, História da América e História do Brasil, que são super completas mesmo. E depois disso você tem outros benefícios. Você que é do pré-militar, tem aulas destinadas para a ESA, SpaceX, Colégio Naval. Tem aulas de concurso, PM São Paulo, PM Alagoas, Pernambuco. Tem para o pessoal do Enem. E muitas outras que nós vamos formar durante esse período todo. Beleza, pessoal? Obrigado aí. Valeu.